Bom dia, garotada do 7º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton para mais uma aula com vocês. Hoje, uma aula especial, porque é a última aula desse nosso período aí do primeiro semestre, né? A preparação já pro fim, né, desse período aí. Esperamos que a gente possa retornar à nossa programação normal o mais breve possível. Hoje nós vamos passar para vocês a correção do exercício de revisão, certo? Eu enviei para vocês, no caso de vocês hoje, né, o exercício. Por favor, se você não fez o exercício ainda, pare aqui de assistir esse vídeo, corre lá no seu exercício, elabore, faça, olhe, pesquise no livro, pesquise nas videoaulas, dê uma olhada nas suas anotações. Depois você volta aqui para que a gente possa corrigir junto o exercício, tá? Até porque para você não se enganar, né? Porque vai ter muita gente esperta que vai vir direto no exercício e aí acaba não entendendo como deveria entender, acaba não aprendendo como deveria aprender, certo? Então, se você não fez o exercício ainda, corre lá, faz o exercício e depois você volta para essa aula. Se você já fez, então se liga e vamos seguir aqui com a nossa explicação, tá? Vamos lá. A primeira questão do exercício de vocês falava assim: o deserto do Saara divide o continente africano em duas partes. Como chamamos essas partes? E aí eu trouxe para vocês o slide em que nós falamos a respeito disso quando a gente falou lá sobre continente africano, né? Quando a gente falou sobre isso, nós conversamos dizendo que a África ela tinha uma espécie de barreira natural que era o deserto do Saara, certo? Que é o maior deserto do planeta. E esse deserto é que divide a África em duas partes, né? Divide o continente africano em duas partes. Uma parte, ó, a resposta, África... Deixa eu mudar aqui a cor desse negócio. Deixa eu apagar. Uma cor que dê para enxergar melhor aqui. Um azul papão. África setentrional, tá? Que é a parte norte, ou seja, é essa parte aqui, a setentrional, né? E a África subsaariana, abaixo do Saara, que é esse restante da África aqui, certo? Então, ó, África setentrional, parte norte, e África subsaariana aqui embaixo. Essa é a resposta da primeira questão. Segunda questão. O reino de Gana se destacou pelo controle do comércio no deserto do Saara. Quais as principais riquezas comercializadas por Gana? Ó, Gana, gente, está bem aqui, ó, no mapa que nós conversamos. Gana está por aqui, ó, por essa região. Não é toda essa região, é só para você se situar, tá? Então, olha só. Os principais produtos que eu coloquei aqui para vocês, bem aqui embaixo, ó. Forte comércio e extração de ouro tornaram o Gana um poderoso reino. Principais produtos: ouro, sal e escravos, certo? Esses eram os três principais produtos. Pode ser que na sua prova, pode ser lá que no seu teste, eu tenha modificado um pouco a ordem, mas os produtos eram ouro, sal e escravos, tá? Esses eram as principais riquezas. Terceira questão. Qual foi a principal forma de difusão do islamismo na África? E o slide que nós conversamos sobre isso foi esse, tá? Os islâmicos, eles vão chegar aí pelo século 17 aí até o norte da África, tá? Onde é o Egito. E depois, através das caravanas de comerciantes,
eles vão expandir, ou seja, no momento em que eles viajavam de uma localidade para outra, eles levavam consigo a sua religião e ensinavam, tentavam converter as pessoas daquela localidade que eles estavam comercializando na África ao islamismo, tá? Ou seja, a expansão islâmica ela cruza o deserto, olha só, a expansão islâmica cruza o deserto, chegando aos reinos da África subsaariana, ou seja, aquela África abaixo do deserto do Saara, graças às caravanas de comerciantes árabes, certo? Agora aqui, quarta questão, e aí, aqui deixa eu mudar para vermelho de novo, porque aí já fica melhor de enxergar aqui, né? Certo. Quarta questão. É quais ali, tá, gente? Tá quis as duas principais. É quais as duas principais cidades. E depois eu vou ver se tá assim no exercício de vocês para mudar. Quais as duas principais cidades da civilização arapense? Gente, a civilização arapense seria aí o início da civilização indiana, certo? Então as principais cidades estão aqui, ó, cidades importantes, Harappa e Mohenjo-Daro, tá? Esse local aqui também está na lista, mas se eu fosse vocês, daria atenção para essas duas cidades aqui que fazem parte da civilização chamada de arapense, que já era uma civilização que criava cidades, né, que tinha um comércio ativo, tudo bem? E aí eu coloquei inclusive para vocês alguns dos pontos dessa civilização. Explique, quinta questão, explique o que é uma civilização sem mobilidade social. Acho que essa é a questão mais fácil do exercício de vocês. Gente, uma civilização sem mobilidade social, isso aqui a gente chama de pirâmide social, tá? Então isso é uma pirâmide social. O que é mobilidade? Tá? O que é mobilidade? Mobilidade é movimento. Então, quando eu digo que é sem movimento social, ou seja, se você nasce de uma classe, pertencente a uma classe social, você não pode mudar para outra. Você não pode ser um Sudra e porque ganhou dinheiro agora você vai virar um Brahmane. Não é assim, não existe esse movimento. Tá vendo aqui o movimento? Sai de uma classe e vai para outra. Não existe esse movimento social. Assim como o Brahmane, até porque aqui a sociedade não está relacionada com posse de dinheiro, e sim com nascimento. Isso vai ser importante para a próxima questão que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, gente, uma civilização sem mobilidade social, ela não tem movimento das classes dentro da sociedade, tá? Dentro dos estamentos, dos estados, das etapas das classes. A civilização, sexta questão, a civilização indiana foi durante muito tempo organizada por um sistema de castas. Escreva as principais características desse sistema. Então vamos lá, gente. Aqui está a mesma pirâmide que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Divisão, não existe mobilidade social, que vocês já sabem o que é. Então vamos entender como era essa organização por sistema de castas. Segundo a religiosidade indiana, gente, as castas eram baseadas na religiosidade, certo? Então, de cada parte lá do Deus que eles acreditavam, havia saído uma das classes. Então, os brahmanes, que era a boca, classe dos sábios, sacerdotes, professores. Abaixo, os kshatriyas, teriam saído dos braços, casta de guerreiros, encarregados de manter a ordem social, espécie de polícia, Vaixas, ou vaixás, saíram das coxas, casta de comerciantes, artesãos, grandes proprietários de terra, sudras, saindo dos pés, trabalhadores braçais e tal. Mas, enfim, olha só, a pergunta é, as principais características desse sistema. Então você pode colocar sistema dividido em castas, você pode botar, baseado na religião, sem mobilidade social.
Não precisa, basicamente, você falar de todas as castas aqui, tá? Não precisa. Só você dá as principais características. Era a forma que divide a sociedade. Importante, ó. Os indivíduos estavam associados às castas de acordo com seu nascimento, ou seja, o que fazia um indivíduo ser de alguma dessas castas era de quem ele era filho. Era a partir do nascimento e não a partir do dinheiro que ele tinha, a propriedade que ele tinha, a terra que ele tinha, não. De quem ele era filho determinava a casta que ele iria pertencer, certo? Acreditar na reencarnação também é uma característica importante aí desse sistema de castas, até porque, segundo eles, era depois, por exemplo, se você fosse um Sudra e morresse, poderia acontecer, se você tivesse tido uma boa vida, feito coisas boas, poderia ser que na próxima reencarnação você acabasse vindo em uma casta superior, certo? Sétima, explique por que a Ásia é um continente com muitas histórias. Gente, o que mais nós falamos nesse segundo bimestre foi sobre diversidade, certo? Então a Ásia é o maior continente do planeta, tem uma diversidade muito grande de religião, cultura, história, tá? Ou seja, povos diferentes, línguas diferentes. Por isso que a gente vem falando sobre ser um continente com muitas histórias. É semelhante ao que nós falamos da África também, tá? Que é um continente muito extenso e cheio de diversidade, cheio de religiões, cheio de formações sociais, organizações sociais diferentes, enfim, tá? Oitava questão, qual a característica geográfica do Japão o diferencia da China e Índia? Gente, o Japão ele é meio que um arquipélago de ilhas, né? Ele está separado aqui, digamos assim, do continente fisicamente. E isso vai proporcionar ao Japão criar dentro desse mundo do Japão aqui uma cultura totalmente diferente, uma língua própria, características próprias. O fato de ser um conjunto de ilhas vai fazer, por exemplo, que as mudanças e as transformações históricas no Japão sejam muito mais rápidas do que as mudanças, por exemplo, na China, que era um território maior, ou até mesmo na Índia, certo? Nona, explique as duas religiões consideradas as mais importantes da China. Gente, as duas religiões mais importantes da China é o taoísmo e o confucionismo. Para o taoísmo, existem duas energias fundamentais que estão presentes no ser humano, o yin e o yang, ou para a gente o bem e o mal, certo? E aí, ó, você deve manter o controle dessas duas emoções, ou seja, ninguém é totalmente bom, porque dentro da bondade existe um pouco de maldade, e ninguém é totalmente mal, porque dentro da maldade existe um pouco de bondade, certo? Mas, através da meditação, da prática de boas ações, você consegue equilibrar essas forças. A ideia do taoísmo é uma ideia de vida pelo equilíbrio, certo? Já o confucionismo, gente, prega também a ideia de equilíbrio entre a vida espiritual e a vida terrena. Eles não tinham igrejas, é por isso que muitos falam que o confucionismo foi mais uma filosofia religiosa, né? E não em si uma religião. Eles, por exemplo, tinham que viver segundo os ensinamentos dos sábios, eles não tinham divindades, eles não tinham deuses, eles só sabiam que era através dos ensinamentos dos sábios que eles conseguiriam o equilíbrio espiritual aqui na Terra. Certo? 10ª e última questão. Qual foi a importância da fabricação e do comércio da seda para os povos orientais e ocidentais entre os séculos 15 e 17? Gente, olha o tanto de estradas aqui, de caminhos que formavam a rota da seda. Da China até aqui as portas da Europa.
todo esse processo, gente, beneficiou e muito, primeiro, a construção das rotas que vai interligar esses territórios, certo? O comércio vai ser beneficiado também. E mais do que isso, o intercâmbio cultural. Porque no momento em que esse comércio é feito, eles não estão só trocando mercadorias, só trocando moedas, eles estão trocando também conhecimento, eles estão trocando características culturais, eles estão fazendo um intercâmbio cultural. Então nós vamos ter uma aproximação cultural entre esses diversos pontos que eram ligados pela Rota da Seda, certo? Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado as questões. Aquelas que não foi bem por onde você escreveu, você pode corrigir. Estudem e façam um bom teste, tá? Fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam se cuidando, certo? E essa semana vamos ver como é que vai ficar depois das férias. Boa sorte a todos.